Vamos lá, o capítulo começa com a capa da Germa no volume 32, com Caesar e Judge parando de brigar. Eles dizem que a culpa de tudo de dar errado na vida deles é do Vegapunk, então eles encontram um inimigo em comum para direcionar os seus ódios. É muito bom ver a cara de paisagem dos filhos do Judge ao fundo, como se não entendessem nada por que os dois estavam brigando. É legal, né, a forma como o Oda colocou toda essa história de capa. Teve muita gente que não gostou, teve muita gente que não curtiu ali. Eu acredito que deve ter pelo menos mais uma ou duas capas para finalizar essa história da Germa. Mas eu curti a forma como foi levantado alguns pontos, alguns questionamentos, né? Até mesmo ali as pistas sobre a clonagem da Stance e tudo isso que foi realmente colocado durante os últimos capítulos. E o mais interessante é que o próprio Oda tá falando para nós, através dessa capa, que a culpa, o grande culpado ali, quem é o traidor, é o Vegapunk, né? Ele é o grande culpado, só que a gente não sabe que corpo que é. Ele não fala para nós que corpo que é esse traidor e a gente fica nesse questionamento ali. A gente sabe que o Vegapunk é o grande culpado, mas quem é o corpo, quem é a pessoa por detrás de tudo que está acontecendo em Egghead? O capítulo começa com Sentomaru dizendo a todos os trabalhadores de Egghead para escaparem da ilha. Sentomaru conta a todos sobre o incidente de Ohara, onde vemos um painel resumindo os acontecimentos do arco. As ações de Aokiji, Robin se tornando uma mestre, Professor Clover incentivando ela a cada vez mais a estudar, Nico conhecendo sua mãe e Sol, e Ohara sendo queimada completamente com uma recompensa dada pela cabeça da garota. Sentomaru pensa que algo pior pode acontecer na ilha de Egghead. Ele está olhando para cima, possivelmente sabendo da arma que está no controle de Mu-sama. Provavelmente sendo segurança do Vegapunk, o Sentomaru viu muita coisa relacionada ao governo mundial. A gente sabe disso. E essa performance realmente aonde o Sentomaru esteve fez com que ele visualizasse muitas coisas que personagens comuns, que marinheiros comuns, almirantes comuns não deveriam ter visualizado. E se bobear, até mesmo o Vegapunk tem a ver com a ativação de Uranus, ou seja lá qual for esse poder que o Mu-sama usa para varrer ilhas por todo o planeta de One Piece. Então possivelmente Vegapunk está conectado a isso, da mesma forma como o Einstein estava ligado, mesma imagem, mesma semelhança entre os personagens, da mesma forma como o Einstein estava ligado com a bomba atômica, né? Parece ali essa situação realmente ligado com a bomba atômica, essa relação do Vegapunk com essa arma ancestral, né? Ou com esse poder que Mu-sama tem de varrer ilhas. Então, se ele está olhando, né? Se Sentomaru está olhando para cima, pensando que algo terrível pode acontecer com Egghead de uma forma muito pior até mesmo que Ohara, com certeza isso vai rolar. Com certeza, Mu-sama deve aparecer ali com esse poder para apagar Egghead do mapa. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1077 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, estamos aqui para trazer os comentários sobre o capítulo. Um capítulo bem interessante, né? A gente tá ali quebrando a cabeça para tentar descobrir ali o traidor, o Oda bagunçando ainda mais a situação, deixando as coisas ainda mais complicadas do que estavam. E a gente vai discutir nesse vídeo sobre quem é esse traidor e sobre a fatídica morte de um personagem. Então, se você já tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no Geek Brasil e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Vamos para onde o grupo do Luffy está. E Shaka diz ao Mugiwara que tem uma ideia de onde Stella pode estar. O capitão ainda está na sua forma do Gale Force, socando com seu golpe
Kong Organ e lute em sua forma híbrida usando seu Xixi Sonson manda S-Beer para longe. Zoro e Kako atacam S-Hawk também, mas nada faz eles pararem, mesmo com golpes astronômicos dos 4 personagens. Os Serafins se levantam sem nenhum dano. Luffy está muito chateado. O capitão se questiona dos Serafins serem iguais ao Kaido ou coisa do tipo. E bem, Luffy, você acertou em cheio. A batalha para por um momento e Luffy e Lucci retornam às suas formas humanas. E Zoro percebe que os Serafins são tanto parecidos com o King. Shaka ouve isso e explica que o sangue lunar tirado do King foi usado para adicionar poderes aos Serafins. Shaka então diz a eles para prestar atenção nas chamas em suas costas, e quando elas se apagarem, todos podem atacar. Só que quando as chamas estão acesas, eles se tornam quase invencíveis. Lucci agradece o Shaka por ter dito isso a eles agora, porque podem continuar lutando dessa forma. Mas algo chama a atenção do Zoro no momento que Shaka informa que os Serafins possuíam características do King. Zoro diz que as características ali do grande subordinado do Kaido era ter uma pele morena, chama em suas costas e cabelos brancos, deixando Kako, Luffy, Lucci irritadaços com ele sobre não ter falado sobre isso antes. Cara, é impressionante como o Oda consegue fazer a gente se apegar ao grupo de pessoas que era inimaginável estar lutando juntos depois de, sei lá, 600 capítulos depois, né? A forma realmente como a gente visualiza ali essa interação do Luffy, do Lucci, do Kako e do Zoro, eu acho isso extraordinário. E o mais interessante disso é que eles passam, né, de inimigos para rivais, né? Essa que é a questão importante. Então, talvez a figura do Lucci e a figura do Kako, né, do Zoro e também ali para o Luffy, não seja de inimigos, não sejam de pessoas realmente para ficar perseguindo um ao outro, mas sim para se tornar ali rivais, perseguindo no conceito realmente de querer matar ou coisa do tipo. É claro que o Lucci quer matar ali, o Kako também quer matar o Zoro, coisa do tipo, já que os dois estão em lados opostos, mas o que o Oda tá levando os 4 personagens é no quesito de rivalidade, da mesma forma como o Roger era com o Garp. Isso é uma coisa bem interessante pra gente prestar atenção. É claro que o Lucci não tá nem ali aos pés do nível relacionado ao Luffy, o Kako também é a mesma coisa com o Zoro, para ser considerado algum tipo de rival, coisa do tipo, mas pelo menos essa parada de inimigo, essa questão ali dessa inimizade entre eles está sendo deixada de lado para dar ali uma abertura de uma rivalidade. Você pode até achar que o seu inimigo está acima de você, mas um rival você nunca considera como seu superior. Shaka se despede deles dizendo que vai atrás do corpo principal, enquanto a batalha contra os Serafins continua. Vamos então para o grupo da Nami. Edson está destruído no chão por S-Shark. Ele ainda está gemendo, mas fortemente danificado. E Brook está com sua cabeça fora do seu corpo. Nami usa Zeus a contragosto para atacar S-Shark com Thunderbolt. O golpe é acertado em cheio no Serafim, que só não desmaia porque já cai nadando. Brook aproveita a oportunidade e reagrupa sua cabeça em seu corpo. Só que quando o Mugiwara faz isso, ele deixa a Nami desprotegida. O que faz Zeus se assustar, porque a navegadora não consegue atacar alguém na forma de uma criança. Brook tenta parar S-Shark, mas daquela distância não há o que fazer. Então, como um foguete, Sanji chega na base da voadora para salvar a personagem. Sanji estende a mão para Nami e sorri maleficamente, pensando que havia chegado seu momento de recuperar seu lugar no bando. Vamos para o grupo do Usopp e Lilith usa sua arma de bolhas em S-Snake, porque suas bolhas contêm a energia do mar, como se fossem Kairoseki. Então as bolhas devem tocar em S-Snake para enfraquecê-la. Caraca, isso que é uma arma apelona. Isso que realmente é uma arma apelona, você gerar bolhas. Essas bolhas terem as características ali do mar e quem é o Akumado se ferra. Quem é o Akumado realmente se ferra. E é bem interessante ver essa interação ali, porque
tanto o Usopp quanto também o Franky não são akumados, então automaticamente são armas ali que podem lhe ajudar, que podem fornecer realmente tecnologias para deixar com que eles lutem contra os seus adversários, para dar vantagem ali para eles em batalhas contra os seus adversários que têm a utilização de Akuma no Mi. E cara, o Usopp com uma arma dessa, cara, ele vai fazer mais estrago do que Camper em CS. Ash Snake então fica com uma cara desolada, enquanto Lilith mostra os efeitos da sua incrível invenção, fazendo Usopp, Pitágoras e Franky vibrarem com ela. Franky tenta parar os ataques da Seraphim, com Lilith pedindo para Mugiwara levar a personagem para baixo, enquanto eles podem. Só que assim que Franky vai pegar Ash Snake, ele leva um chute bem na cara. O personagem fica irritado com ela, mas Lilith tenta reagrupá-los. Ash Snake fica irritada e dispara um raio laser para cima deles, mandando-os para todos os lados. Franky surge de surpresa com uma bolha gigantesca e prende Ash Snake no chão, dando a vitória para eles. Só que é nesse momento que a Seraphim começa a chorar e diz que está com dor. Então, Franky, com uma cara extremamente culpada, se desculpa em pânico e sua mão escorrega, levando outra bicuda no rosto. Vemos metade do Franky se transformando em pedra, mas é tarde demais. Com a fofura de Ash Snake, ela contagia Lilith e Usopp, os transformando em pedra, derrotando todo o agrupamento. Não vemos o Franky ser totalmente transformado em pedra e nem o Pitágoras. Então, ainda pode sair leite de pedra disso daí? Entenderam? Leite de pedra? Melhor deixar pra lá. Vamos para onde Shaka está. Ele está caminhando para a sala de pesquisa de Akuma no Mi no subsolo. O local está bem escuro e parece que está abandonado. Um lugar abandonado que faz total sentido, já que Vegapunk falhou, entre aspas, em replicar Akuma no Mi. Shaka encontra a prisão secreta de Stella. Ele fica chocado ao ver onde o corpo principal e todos os agentes da CP estão. O Corpo 01 fica grato por ter encontrado Stella e pergunta quem havia feito isso com ele. Só que tem uma movimentação diferente acontecendo. Vegapunk tá meio droga ali da bordoada que levou na cabeça quando o som de passos aumenta. Stella pergunta para Shaka sobre ter trazido mais alguém com ele, só que não dá tempo do Corpo 01 responder. Uma arma com silenciador é apontada para a cabeça de Shaka, que no próximo painel tem sua cabeça explodida com um tiro vindo de cima para baixo. Shaka cai morto no chão e vai de Ace. Sangue vaza para todos os lados de sua cabeça, enquanto os cipis ficam assustados. E Vegapunk fica completamente em choque com o que acabou de presenciar. Rapaziada, definitivamente nós temos um Among Us em One Piece, né? Você já jogou ali, provavelmente você já deve ter jogado esse joguinho, né? Onde você tem que descobrir quem é o traidor ali no meio de todos eles, né? Tanto ali a pessoa que é o traidor, quanto também os investigativos. Tem também aquele jogo bem antigo do detetive, né? Que ficava todo mundo numa roda, aí a pessoa fazer aquela piscadinha, né? E aí tinha que descobrir também quem era o traidor. Então é basicamente ali nessa jogatina que o Oda se inspirou nessa saga em Egghead pra fazer realmente essa jornada, né? Desse traidor e todo mundo se lascando. Sinceramente, com a Lilith empedrada e com o Edson destruído, eu não faço a mínima ideia de quem pode ser essa pessoa. Porque Shaka foi de Vasco, Lilith e York viraram pedra, Edson foi de arrasta pra cima, Pitágoras só tá a capa do Batman e só sobrou o Atlas pra contar a história. Falar que o Atlas é uma possibilidade? Pode ser que sim, já que o mesmo não foi atacado por ninguém de Egghead e sua reclusão pelo ataque de Lute daria um bom álibi. Atlas é quem mexe com órgãos do Vegapunk. Para ele ser o traidor, tem bastante gatilho para isso. Além de que, como visto, o tempo passou suficientemente para que Sanji chegasse para salvar a Nami. Então daria tempo para o Atlas ter derrotado a Robin e o Chopper de surpresa, mas acreditar nisso é algo bem complicado, né? Confesso para vocês que até eu fico com um baita pé atrás ali nessa situação. Seriam bastante conclusões realmente para ligar nesse ponto, mas o Atlas, ele é o único que tá ali firme e forte que possivelmente ainda não foi atacado, já que todos os serafins estão espalhados em seus devidos lugares, menos no lugar onde o Atlas está. E o Oda, ele tá criando tanta expectativa que tem que ser alguém realmente
muito cabuloso. Tem que ser alguém para explodir as nossas cabeças. Porque é claro que é já alguém ligado ao Vegapunk, né? Já é alguém feito pelo Vegapunk, mas tem que ter ali uma puta reviravolta para essa explicação. Agora, vem comigo numa análise bem interessante dos últimos capítulos, né? No capítulo 1075, vimos o Vegapunk de óculos olhando para nós. Só que o Oda reforça ainda mais os óculos, colocando quase todo mundo com ele na página colorida no capítulo 1076. Se fizermos o Goroace de óculos, vamos para o capítulo 652, que é o retorno de Tashigi e do Smoker no Novo Mundo. E o capítulo 352, com a revelação de Lucci e Kako como traidores. Esse capítulo também é a revelação da primeira arma ancestral Pluton, e Franky estava com suas plantas. Todos esses personagens estão conectados em Egghead: Smoker, Lucci, Kako, Tashigi, Franky e Usopp. Inclusive, Franky e Usopp estão até no mesmo agrupamento. A gente pode observar isso nos últimos capítulos, com essa separação de grupo bem parecido com essa visão que nós tínhamos do Franky e também ali do Usopp em Water 7. A forma como isso é fomentado ainda mais na saga para a gente ter essas evidências e essas colocações. Tem algumas cenas nesse capítulo que fornecem um pouquinho essa ideia do Lucci atacar o Franky está com o símbolo das estrelas, essa estrela representar o Vegapunk como estela, mas até eu acho que é um pouco viajado essa forma de que o Lucci atacou ali o Atlas e isso é uma formação realmente de que ele seja o traidor, mas até eu vi com o pé atrás sobre essas indicações, sobre essas dicas ou coisas do tipo. Então, pra mim isso dá uma sensação, dá uma puta sensação de que você tá quase montando o quebra-cabeça. Sabe aquela sensação de que você tá quase montando o quebra-cabeça e você percebe que no final tá faltando uma peça? Então, essa é a sensação que eu estou sentindo nesse exato momento. A gente está bem perto de saber quem é o traidor, mas ainda tá faltando alguma peça pra gente ter essa certeza dessa teoria, né? Já que todas as minhas teorias foram jogadas pro zaralho depois desse capítulo, então a gente fica realmente nessa questão de eu abrir pra vocês quem que você acha, o que que você acredita que seja realmente esse traidor ligado ao Vegapunk, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser que está criando esse caos em Egghead? Sejam criativos e deixem aqui nos comentários a sua teoria. O capítulo termina com o rosto desolado de Vegapunk em choque, com os disparos na sua frente. E temos a maravilhosa notícia que teremos continuação na semana que vem.